Boa noite! Boa noite, meus amigos! Que todos possam ser bem-vindos a essa live. Que momento gostoso que é esse, né? De nós estarmos reunidos. Então vamos lá, já estamos bem em cima da hora. Conforme os nossos amigos forem chegando, já vão fazendo parte desse nosso grupo. Boa noite, gente. Bom, então que nesse momento, unidos, coração a coração, mente a mente, possamos receber as graças de Deus, realmente sermos merecedores do amor do Cristo, como sendo Ele nosso sol, nosso guia, e que agora os mentores, tanto os nossos pessoais como os da casa Maria de Nazaré, possam caminhar em nossos lares, transmutando as nossas energias, transformando o nosso ambiente. Que assim seja. Boa noite a quem vem chegando. Bom, o tema de hoje é aborto. É um tema bem complexo, né, na visão espírita, mas eu vou tentar abordar esse tema com muito amor, né? Livre de julgamento, livre de qualquer situação, de querer pelo menos sujar a honra de alguém. É com muita humildade mesmo que eu venho falar desse tema e de uma forma com muito amor. A síntese espírita, ela nos traz nascer, viver e morrer. Renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então aqui nos traz que a lei de Deus nos dá direito à vida. E quem somos nós para intervir em uma vida, né? Segundo a doutrina espírita ainda, fala que Deus impõe aos espíritos o regresso à vida corporal com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. O princípio da reencarnação é, pois, uma consequência necessária à lei do progresso, que é uma lei natural. Propicia ao espírito o regresso ao palco da vida física, assim de dar continuidade ao seu processo evolutivo. Toda a vida biológica é orientada por uma programação superior, calcada na lei do amor. Então, quando nós estamos falando de um direito à vida, nós estamos dizendo de uma programação divina. E ainda mais, a lei do amor. Os espíritos ainda respondem que haverá crime quando houver impedimento à vida de uma criança. Não só a mãe estará envolvida nisto, como qualquer indivíduo que assim o estimular ou a estimular. Pois o primeiro direito natural que todo homem possui é de viver. E ninguém pode atentar de forma alguma contra o direito de passar as provas que cada ser precisa passar. Então, nosso primeiro direito é a vida, né? A alma espiritual, ela se liga ao corpo na concepção
e se completa por ocasião do nascimento. Então, o aborto, em qualquer um do seu período, nós já estamos infringindo a oportunidade de um espírito nascer. Então, não existe fase, porque a alma ela já começa a sua ligação ali, na ocasião da concepção. Depois, esse entrelace continua ali até o nascimento, e nós sabemos ainda que existe mais ainda, né, nesse processo reencarnatório na criança até os 7 anos. E o acaso, meus amigos, não existe na lei divina. Então não cabe aqui nós falarmos em que momento e em que situação que é o melhor momento para se ter um filho, né? A gestação inclui uma preparação criteriosamente programada, beneficiando o reencarnante e a família que irá receber. Então, todos nós estamos envolvidos naquele momento, né? A família, o reencarnante, e temos questões na lei, né? Na lei da atração, da causa e efeito, para reaver. E o nascimento de um novo ser é um momento, é o início para que isso possa acontecer. E nesse momento, como eu falei, o espiritismo em si não tem a intenção de julgar quem já cometeu o aborto ou estimulou para que isso pudesse acontecer. E sim, a nossa intenção é conscientizar para que um paradigma deixe de existir e assim haja uma abertura consensual para uma compaixão ao próximo, sobre si mesmo, né? Porque permitir uma vida vir por meio de nós, mulheres, é se permitir a viver experiências divinas. Nós temos o melhor exemplo, que é Maria. Diante da sua aceitação, a melhor forma, no momento das turbulências, é de aceitar. Nós não sabemos o que esse espírito também pode nos trazer. E é muito mais a intenção, é refletir sobre os valores da vida. Porque a partir do momento que nós ditamos o direito de viver, isso está acima de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer crise que possamos ter. O aborto tem 2 formas, né, principais: a forma espontânea ou premeditada. Muitas vezes o aborto espontâneo ele pode acontecer tanto para a mãe quanto para o filho, devido ao sentimento de culpa. E aí eu vou explicar melhor sobre isso. O sentimento de culpa que o espírito possa ter em cima do que já aconteceu em outras existências pode ser tão forte que ele pode moldar em cima do seu perispírito ali, né? Um corpo deficiente fisicamente para que ele possa curar. É como se fosse um exaustor esse corpo, que fosse aspirar as imperfeições da alma. Então, em algumas más formações, o que pode acontecer é que esse espírito cometeu delitos, degradou o seu corpo físico e agora ele precisa constituir até o perispírito para que ele possa então ter um acoplamento ao corpo material. E muitas vezes ele vem por um período e ele acaba, né,
desenlaçando ali, deixando aquele corpo físico para vir mais tarde. Ou então, as mães que às vezes querem tanto ter filhos também e não conseguem entender por que não têm filhos, por que perdem esses filhos. E muitas vezes pode ser de questões ali de culpa, né, de atitudes do passado, elas também acabam essa culpa moldando ali nos órgãos reprodutores alguma deficiência e aí não conseguem ter filhos. Mas a ânsia, o desejo, isso também para os pais, tá? Para os homens também vale, mas só o desejo de se tornar pai e mãe já é uma cura. Já vai os tornando capazes, né, de acomodar, de acolher algumas vidas. Quantas vezes a gente não escuta, né, de casais que tiveram tanta vontade de ter filho, perderam as crianças e depois, né, quando desencanaram, essas crianças tiveram filhos, não é mesmo? Ou adotaram. Por quê? Porque, gente, Deus, ele não joga dados. Deus, ele age certinho, né? É perfeita a sua lei. Então, ele sempre vai achar aquele momento propício para a gente poder se curar. Então, tudo na nossa vida é cura. É por isso que a gente fala tanto na lei da gratidão, porque tudo é cura. E a partir do momento que a gente abrir a nossa visão para isso, nós deixaremos de sofrer. Nós deixaremos de olhar para o mundo e achar que só existe expiação, né? E passar a compreender, a aprender com essas dificuldades. Então, muitas vezes, né? Tem também aqueles deficientes que podem vir com algumas imperfeições, principalmente a anencefalia, né? Então eles vêm sem o cérebro, que é incompatível com a vida. E a lei garante aborto nessa situação, né? Mas muitas vezes são espíritos que só precisavam receber amor durante a gestação. Existe uma história, peraí, deixa eu encontrar aqui, uma história de um médico espírita, que agora eu esqueci o nome dele, mas ele fala de um casal espírita que iam ter filhos, ficaram felizes com a situação e aí, devido aos exames pré-natais, descobriram que era uma menina e ela ia nascer sem cérebro, com anencefalia. Eles deram nome para ela, a Shirley. O juiz disse que nesse caso podia abortar, o médico que cuidava do caso também sugeriu isso, mas eles, convictos, falaram: não, nós vamos aceitar essa criança até onde a gente conseguir, até onde ela conseguir, e nós vamos cuidar. E aí então o médico falou que provavelmente ela iria viver poucas horas após o seu nascimento, né? E mesmo assim eles continuaram. Então, depois, como eles eram espíritas, eles estavam numa reunião espírita e aí esse espírito da Shirley, que era a menina, a criança, se manifestou e falou com os pais, mandou uma mensagem para eles e falaram que ela recebeu tanto amor, tanto carinho durante aqueles 9 meses, que foi um tratamento intensivo para o seu espírito e que ela voltaria daqui 2 anos
para poder, e dessa vez ela viria perfeita. E dito e feito. 2 anos depois, esse casal teve uma menina, toda perfeita, linda, de chegar a ter os olhos verdes, cabelo loiro encaracolado, né? Então percebemos que às vezes, pela nossa arrogância, qual é o tipo de espírito que nós estamos deixando de permitir vir à vida, né? Então, tudo está ali na lei de Deus. A gente não sabe se de repente aquele espírito que está para nós recebermos é um espírito que em outras situações nós amamos tanto, nós o ajudamos e hoje ele nos pede socorro a nós. Talvez porque nós estamos numa maturidade melhor, né? E a gente fica pedindo para ajudar, né? Pede, querendo fazer voluntariado, e a gente às vezes deixa de dar amor para um espírito que tem uma ligação fraterna para conosco. Mas e se acaso for um adversário? Mais um grande motivo para recebê-lo. Porque Jesus mesmo já nos disse: amai vossos inimigos. Pois também, quando nós aliviamos o nosso íntimo, aceitando um espírito sofredor ou que nos fez sofrer, nós estamos nos ajudando, né? Muitas vezes podemos ter errado e sem ter noção que estávamos cometendo, mas ficou para o passado. A gente tem que parar de se autoflagelar também pelos erros. Ficar buscando explicações para tudo e deixar de viver o agora com compaixão, né? Então, nós não temos como avaliar a programação, a preparação que aquele espírito teve para reencarnar. Nós nem sabemos a importância que ele terá nas nossas vidas e na sociedade. Eu estou tentando trazer de uma forma mais otimista esse assunto, que é um assunto bem pesado, se a gente for analisar, né? É um assunto sofrido, até para quem comete, principalmente para quem comete. E eu vou chegar ainda nessa parte. E a reencarnação, ela é uma bênção, mãe, e aí eu falo mãe, pai, tão grande que os mentores, alta faixa de vibração desses mentores, que cuidam de forma meticulosa para essa reencarnação acontecer. Que ela só vem para ser o quê? Uma bênção nos lares, nos laços de família, visando a lei do progresso, que é puro amor. E a mulher, ela não deve se desesperar, ela deve ter coragem, né? Para criar, para educar este espírito. Porque se a gente pensar, ela vai estar ganhando mais um protetor. Porque Deus não vai deixar ela ao relento, não vai abandoná-la, né? Ela está ganhando o protetor dessa criança, o anjo guardião dessa criança. Porque ele, junto a Deus, ao seu protetor pessoal, quer que os dois deem certo, né? Então, a fé de que dias melhores virão, que todas as adversidades passarão e que todos sairão vitoriosos, é que tem que preencher o coração de cada um de nós, da mãe, desse espírito que está chegando, do pai, porque todos têm responsabilidades.
E nós não possamos, né? Não temos como fugir das nossas responsabilidades. Às vezes, a mulher pode dizer que o direito pelo corpo é dela, porque o corpo é dela, mas somos usufrutuários deste corpo. Tudo é emprestado, não nos pertence, nem o nosso corpo, nem o corpo do nosso filho, muito menos. Regrar e dizer até onde esse espírito pode ir. Tudo é empréstimo, porque assim que nós saímos dessa dimensão, deixamos tudo para trás, tudo que é material. Não levamos nada, nem o nosso corpo. Então, o nosso corpo não é nosso. Não temos esse direito. Nós temos o direito de cuidar, né? Que aí seria cuidar também, principalmente da nossa casa mental, da nossa casa emocional, né? Tem os casos de estupro, que a lei também, né, prevê que é liberado, aqui no Brasil falando, né? Mas por que então? Nada acontece a ninguém de forma aleatória, ao acaso. Nós não sabemos o que cometemos em existências anteriores. Lembra, do mesmo jeito que eu falei que o próprio espírito, ele plasmava, né? Ele moldava a culpa, e muitas vezes ele vinha com deficiências em órgãos para esta vida. Nós também, em algumas atitudes, essa culpa, no nosso momento de reencarnação, nós mudamos o campo eletromagnético para atrair ou repelir certas coisas. Não tem aquela história que não existe bala perdida, né? Então, não é o acaso. As coisas não acontecem ao acaso, né? A gente ainda poderia falar assim, tá, foi um crime, mas e a criança? Ela teve alguma culpa? Por que ela é que tem que pagar um preço? Será que muitas vezes nós, mulheres, querendo um conforto psicológico em cima daquela situação, daquela agressão que é ilusório, porque nunca deixará de se esquecer disso. E além disso, poderá carregar um peso de ter impedido uma vida de vir ao mundo, né? Existe ainda uma história do Divaldo, né? Peraí que eu me esqueci de uma coisa. Nesse caso do estupro, por que não a legislação, ao invés de conceder a legalização em cima do aborto, não pelo menos minimiza essa situação de morte para simplesmente facilitar a adoção da criança? Porque são estágios de evolução. Dar a vida é muito mais importante, como eu já falei, do que qualquer ilusório consolo psicológico que alguém possa ter. Porque a paz a gente traz no nosso interior mesmo. Existiu um psiquiatra, Jung, que Joana de Ângeles fala muito dele nas suas obras. Ele relacionou muitas doenças psíquicas com ações espirituais, e a maioria das mulheres que depois, na sua maturidade, ele atendeu, e eram casos de depressões
gravíssimas essas mulheres tinham cometido aborto. Então, gente, é a reflexão que nós estamos trazendo aqui. É o peso de carregar nas costas, na nossa consciência, de uma morte. Será que vale a pena? E às vezes a gente comete atos que a gente nem se dá noção. Aí tem uma história do Divaldo, que ele estava dando passe numa senhora e de repente ele viu agregado ali ao perispírito dessa senhora uma criança que de repente ela se apareceu, se mostrou para ele com microcefalia, lábio leporino, muitas deformações faciais. E aí então, naquele momento, ele começou a falar dessa criança, né? E Joana de Ângeles estava explicando aquela história para ele. É que na Segunda Guerra Mundial, essa mãe teve essa criança, né? Essa filha. E aí essa menina se apaixonou por um judeu e ela, como não suportava judeu, ela expulsou essa menina de casa, né? E aí então ela pegou e estava contando, ele narrando, né? E essa menina, né, saiu com o namorado, com o judeu, e eles acabaram sendo presos e levados para um campo de concentração. Naquele momento, no desespero, eles conseguiram uma arma e desfacelaram seus próprios crânios e morreram. Nessa atual existência, essa mulher que ele estava dando passe afirmou que teve uma criança com microcefalia, com o rosto todo deformado, e ela não conseguia nem olhar para a criança. E depois de 1 ano e meio, essa criança veio a óbito. Eles tentaram tudo, tentaram reconstituir os defeitos e não conseguiram. 1 ano e meio depois, ela veio a óbito. E aí, então, essa menina passou a mensagem e falou assim: e agora eu logo voltarei, mas agora está tudo bem. E falou para a mãe. Então perceba, às vezes a gente não precisa cometer abortos numa existência pretérita para poder estar pagando dessa forma, porque a gente não é na mesma moeda que as coisas pagam, que as coisas acontecem, né? Principalmente que são mais atenuadas até, porque nós não temos capacidades psíquicas para suportar. Quantas vezes a mãe que às vezes não quer receber o filho, não recebe o afago desse espírito durante a gestação, para que possa amolecer o coração dessa mãe, estar aberta a receber essa criança. Conversas, carinhos. Nós somos tão pequenininhos espiritualmente falando. Nós não temos conhecimento de causa para dizer o que é certo, o que é errado ainda, né? O que nós estamos galgando simplesmente é o degrau do amor. E um espírito, quando está precisando de vir ao mundo, ele está precisando de amor. Nós não podemos virar as costas, né? Então, para a gente ir finalizando, se o erro ocorreu, este é o momento de deixar ele lá para trás. É perdoar-se, é se aceitar, mas agora com uma forma diferente de pensar. E como que a gente
resolve uma questão de raiva, de rancor, de ódio? Amando. É só o amor. Já dizia Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, é aceitar um novo filho, se ainda tiver condições. É adotar, né? E às vezes dá vontade até de rogar para os conselhos tutelares não terem medo, os conselheiros não terem medo de perder seus empregos e facilitar um pouco. Porque eu conheço casais de amigos que tentam adotar há anos e não fazem muitas exigências não. Mas a fila é muito grande. É uma paz saber que o mundo tem corações tão grandes querendo adotar crianças. Mas também a legislação precisa ajudar para que essas crianças tenham um lar, para que mais crianças possam vir ao mundo. E, gente, tantos desencarnes nós estamos passando agora. Diante de tantos desencarnes, o que nós esperamos? Muitos nascimentos. Então, vamos aceitar com amor a nós mesmos, aos nossos irmãos, porque é só o amor que pode curar tudo. Acho que essas eram as minhas considerações. Muito obrigada a todos, ao carinho. Foi um tema muito difícil para mim, muito complexo, exige muito conhecimento. E eu ainda sou pequenininha nisso. Mas muito obrigada por todos estarem aqui e que nesse momento Maria Santíssima possa nos cobrir com seu manto. Essa mulher que lá no seu plano, lá no mundo espiritual, antes de descer como Maria, era chamada Sofia, que significa filha da luz, sabedoria. Então que ela possa nos dar sabedoria, nos ajudar. Essa figura que nos mostrou que fé, aceitação é o que um ser humano encarnado tem para cumprir. Porque na lei de Deus, nessa trama perfeita, tudo está certo. Nós não temos condições de entender, porque somos crianças, espiritualmente falando. Muita luz, muita paz, uma boa semana e que os espíritos de luz possam acompanhar vocês em todos os atos, a nós. Que assim seja. Obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Lá, música católica lá de antigamente, né? Na verdade, essa música é uma versão, né? O Padre Zezinho gravou, mas ela é uma versão. Faz tempo que eu não canto ela. Regina, essa vai para você, vai para todos vocês aí que estão nos ouvindo. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Demorou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Dia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar
com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e seu ofício ensinar, como seu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este seu meigo filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Eu me lembro de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Grande abraço para Regina, abraço para o nosso Jânio, grande amigo da gente. Por que será, meu bom José, que este seu meigo filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Gente, eu gostaria de pedir para todos vocês, né, que estão assistindo essa live, fazer junto comigo nesse momento a prece do Pai Nosso, e vamos oferecer essa prece para o irmão, eu acho que é irmão, né, Sônia? É isso? Você que está acompanhando aí, para o irmão da Bia Caves, que é aqui da cidade de Poá, uma grande amiga da gente, que marcou para a gente também fazer uma palestra, fazer um trabalho lá para eles, fazer uma live para eles. Então vamos pedir através desse Pai Nosso, feito com o coração, né, ao irmão da nossa querida, ao parente, né, ao parente da nossa querida Bia Caves, né, que está... Ela está pedindo para a família dela, para o filho Bruno. Que está... para o filho, desculpa, Bia. É para o filho da Bia, que parece que está internado, né, não está bem aí, está com Covid. Está com Covid, infelizmente. Então, e pedir para toda a família, né, para a família da Bia, vamos fazer esse momento, nessa prece que o Pai nos deixou, e vamos oferecer, né, mandar toda a nossa energia, toda a nossa harmonia. Vamos pedir aos doutores do espaço aí, através do nosso Bezerra de Menezes, que envia vibrações de amor para essa família, né, que está tanto necessitada, né, em especial lá para o filho da nossa querida Bruna, uma companheira de caminhada de doutrina, tá bom? Então eu peço, por gentileza, que a gente faça essa prece em nome aí dessa família que está tanto precisando nesse momento, tá bom? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Agora e sempre, agora e por todo sempre, e que essa prece, que o Espírito de Maria, que o Espírito de Jesus, que o Espírito do Dr. Bezerra de Menezes encaminhe para a casa dessa família, né? Encaminhe para o nosso irmãozinho que está necessitando tanto nesse momento de saúde, de serenidade, e que ele possa
mais que urgente estar saindo dessa, né? Assim como todos também aqueles, quero aproveitar também e direcionar essa prece a todos aqueles que nesse momento estão internados aí, estão passando por essa prova, né? E que nós, como foi dito já há alguns minutos atrás, que nós fazemos a nossa parte também, não aglomerando, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo com os nossos irmãos aí, mantendo, a gente precisa manter o distanciamento, precisamos continuar usando máscara, álcool em gel, a pandemia está aí, gente, a pandemia não foi embora, tá? A gente tem uma grande responsabilidade não aglomerando, inclusive eu peço aí às casas aí religiosas, né, de qualquer denominação aí, né, que faça a sua parte também. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo aqui. Pensamos nisso, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu tenho acho que 20 minutos, né, que é o tempo aí que o nosso querido Ezequiel perguntou o nome do menino, é Bruno? É Bruno, Ezequiel. Gente, é Bruno, tá? Essas vibrações, vamos mandar vibrações lá para o Bruno, que está tanto precisando da nossa ajuda, tá bom? Obrigado, pessoal. A gente vai falar um pouco agora do desencarne, tá? De Maria. Eu só queria, antes de falar do desencarne de Maria, a gente as casas, e aqui eu estou me direcionando aos centros espíritas, né? Não é crítica, tá, gente? Muito pelo contrário, é só uma observação. E a gente assim não vê muito palestras, né, palestrantes falando, trazendo esse tema de Maria para os centros espíritas. Existem sim, não estou dizendo que não existe, tá? Existe sim, mas assim, é muito pouco. Eu acho que deveria trazer mais esse tema, né, Ezequiel? O pessoal aí, tá? Todos que estão assistindo, né? O que vocês acham? Precisa se falar mais. Se fala, mas né, a gente não dá tanta importância à mãe de Jesus, né? É um espírito tão importantíssimo que está entre nós aí, muitas vezes não se fala muito, né? Tanto é que a gente os livros religiosos já não traz assim, né? Os tratados sobre religião já não traz muita coisa sobre ela. É muito difícil a gente conseguir muita informação sobre Maria, né? Né, o que tem sobre Maria é basicamente isso que eu estou trazendo para vocês. Essa palestra ela foi pesquisada, pesquisei em vários livros, tal. Até eu peço para vocês se existe algum livro específico, mais específico, né? Que fale mais de Maria de Nazaré, né? Esse espírito que está entre nós, né? Da nossa mãezinha, né? Eu não sei por quê, né? Por que não se fala tanto, né, de Maria, né? Se fala bastante de Jesus e se fala pouco de Maria. Então vamos trazer mais esse espírito, né? Trazer Maria mais para dentro da gente, mais para dentro de nós, tá? É lógico, gente, que Jesus né, é importantíssimo, é lógico, é óbvio, né? Mas sei, né? A gente, né, se fala tanto de Jesus, deveria também falar, deveria, lógico, tem que falar mesmo, né? Deveria falar mais, né? A gente esquece um pouquinho de falar das mulheres, né? A gente só fala dos homens, né? Então é importante também a gente trazer mais a questão das mulheres, né? Para dentro dos centros religiosos aí. Não vamos, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Falar mais das mulheres, né? Estou até pensando futuramente fazer uma palestra, fazer uma pesquisa e pesquisar e falar das mulheres que são citadas nos textos religiosos, né? E trazer mais esses temas, né? Isso é uma reflexão que de vez em quando eu me pego a pensar aí, tá bom? Eu não sei se vocês concordam comigo, como diz o Ezequiel aqui, as pessoas ligam Maria à Igreja Católica, né? Exatamente, né? Ligam Maria à Igreja Católica, Nossa Senhora Aparecida, mas precisa se falar mais desses temas também, trazer mais a figura do feminino para as nossas palestras, né? A gente está precisando, né? Estamos passando por sérios problemas aí de feminicídio e tudo mais, né? De racismo também, a gente precisa trazer mais esses temas, tá bom? Para dentro das nossas, né? Principalmente sobre Maria, tá bom? É uma reflexão que eu deixo para todos nós aí. Bom, o desencarne de Maria. Maria sempre esteve ao lado de Jesus, acompanhou cada passo, né? Cada chicotada, cada tortura, cada suspiro, né? Ela não correu em direção aos guardas para fazer um escândalo, sabia da missão do seu filho. Gente, eu estou trazendo também essa reflexão, olha só, gozado, né? Porque quando a gente, principalmente nos filmes, né? Eu me lembro lá do filme lá Paixão de Cristo, né? As duas versões, né? Tanto a do Mel Gibson, né? Que fez o
o papel de Cristo contra a outra versão mais antiga, e a gente observa nesses filmes, nós observamos nesses filmes que Maria, ela sabia tanto da missão do seu filho, que em nenhum momento ela corre em direção àqueles seguranças, né, aqueles guardas, aquelas pessoas que estavam torturando, que estavam chicoteando Cristo, que estavam batendo de uma forma violenta, né, inclusive tem uma versão aí que mostra, né, o sangue jorrando pelo corpo do Cristo e tudo mais. E a gente observa que em nenhum momento Maria, Raila, grande Raila, boa noite, Raila, grande beijo para você, a sua filha, toda a sua família, ao Jair, espero que você esteja bem. Então a gente não vê através desses filmes, né, essa revolta de Maria com relação ao seu filho. Em nenhum momento ela se revolta, em nenhum momento ela corre em direção àqueles seguranças, em direção àqueles guardas, né, para tirar, né, para evitar que seu filho fosse tão espancado daquele jeito. E aí por quê, gente? Por que ela não faz isso? Porque ela sabia, né? Ela sabia da missão do seu filho, né? E aí, será que a gente no papel, se fosse nós, será que, né? Se a gente vê o nosso filho sendo espancado, torturado, será que a gente ficaria tão calmo assim, né? Como Maria ficou? Mas ela sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo, tá bom? O desencarne de Maria, olha só, já idosa, tá? Eu tô lendo aqui, tá, gente? Eu tô com uma colinha aqui. O desencarne de Maria. Já idosa, Maria recebe um mendigo. Aliás, antes de passar para vocês o desencarne de Maria, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, né, o que diz aqui esse trecho, tá? O que fala nesse trecho sobre o desencarne de Maria. É bastante emocionante, é bastante bonito, né, esse trecho aqui. Então, Maria já muito idosa, né? Porque assim, depois do desencarne de Jesus, depois que Jesus partiu, o que acontece? Maria, ela durante muitos anos após a partida de Jesus, ela começa a se dedicar à caridade, que é que na verdade é o que a gente está tanto precisando, né? Aliás, eu quero aproveitar aí a pedir às pessoas que estão distribuindo, que estão fazendo, que estão à frente desse trabalho, essas pessoas precisam muito, né, de toda a nossa ajuda. Eu fiz uma série de lives aqui no ano 2000, acho que umas 30 lives aí, né, e as pessoas conseguiram, assim, quantias que pôde ajudar aí para, né, e a Raila é uma dessas pessoas, assim como também aqui no Maria de Nazaré, aqui em Poá, tem um trabalho belíssimo, um trabalho muito bonito com relação a ajuda às pessoas também, e outras casas também. Então, a gente sabe que a gente está num momento bastante crítico, né? A pandemia já está avançando, já está passando de um ano que ela está aí entre a gente, mas essas pessoas precisam muito da nossa ajuda, tá? As pessoas que estão à frente desses trabalhos voluntários aí, ajudando as suas famílias, né? Então, essas pessoas precisam muito, muito da nossa ajuda. Então, né, vamos aí procurar fazer a nossa parte, né? E então, já muito idosa, né, Maria já vinha fazendo, né, ela já fazia, né, após o desencarne de seu filho, ela começa a se dedicar à caridade, né? Então, ela recebeu em sua casa diversas pessoas pedindo alimentos, pedindo um abraço, uma palavra de consolo, né? Então, Maria, já muito idosa, ela recebe um mendigo, né, dentre essas pessoas, né, ela recebe isso já lá no finalzinho do dia, tá, gente? Muitas pessoas já tinham passado por ela, e já lá no finalzinho do dia, o sol se pondo, ela recebe um mendigo, né, em sua casa, né? E é gozado que esse mendigo, ele se aproxima, foi o último do dia, né? E ele se aproxima e é estranho, porque Maria achou estranho, porque esse mendigo, ele não pede absolutamente nada, né? Ele se aproxima de Maria, né, Maria de Nazaré, e ele não pede, né, ele não pede, ele simplesmente é aquele jeito sereno, calmo, né, muito tranquilo, andando devagar, olhando para Maria, né, e esse mendigo, ele se aproxima de Maria, só que ele tinha uma fala diferente, né, ele tinha um jeito diferente de falar, ele tinha um olhar diferente, né, um olhar bastante cativante, né, uma fala bastante suave, e esse mendigo, ele vai se aproximando de Maria, Maria para e fica olhando para ele, né, já pensando, caramba, será que eu tenho mais alguma coisa para oferecer para esse nosso irmão, né? E aí
esse mendigo, ele se aproxima, né? Ele se aproxima de Maria e ele começa a falar das bem-aventuranças, né? Ele começa a falar de vários mundos, né? Ele começa a falar do seu pai, né? Ele começa com aquele olhar diferente, com uma voz suave, né? E aí Maria, ela olhando para aquele espírito, olhando para aquele mendigo, algumas coisas começam a trazer, né? O seu subconsciente de Maria começa a trazer algumas imagens antigas, muito antigas, né? E aí ela começa a pensar, caramba, eu conheço essa voz ela não me é estranha, essa voz ela é muito familiar, esse jeito de falar. E aí ela começa a reportar isso, trazer isso, né, para aquele momento, e aí aquela pessoa vai se aproximando, né? E aí ela chega para aquele mendigo e fala, pois não, você, né, o que, né, em que eu posso te ajudar, né? Em que eu posso ser útil para você? E aquele mendigo se aproxima de Maria e fala assim, mãe, olha, gente, olha que frase bonita, eu até me arrepio aqui quando eu leio isso. Ela fala assim, mãe, sou eu que com a permissão do nosso Pai, com a permissão de Deus, vim te buscar. Olha que bonito isso, né, gente? Né? Mãe, sou eu que com a permissão do nosso Pai vim te buscar. Né? E aí eu pergunto a vocês, né? Quando as pessoas nos chegam pedindo ajuda, como que a gente está recebendo essas pessoas, né? Então são anjos aí, são pessoas enviadas aí pela espiritualidade para nos ajudar. Então, e aí Maria, dias depois, esse anjo, esse mendigo, ele dá um abraço em Maria, se retira, né? E dias depois, né, 2 dias depois praticamente, veio o desencarne de Maria. Então é o seu filho que veio em busca da sua mãe, né? Beleza? Vamos caminhando para o final e eu vou separar aqui, deixa eu ver aqui o que eu tenho para nós. Você quer? Não, aqui tá fácil. Eu tô com a minha esposa aqui, ela tá me ajudando aqui. Gente, vamos mais uma canção. O nome dessa música chama-se O Nome de Maria, né? É uma música que eu gosto muito, uma música que eu gravei também há uns 15 anos atrás, né? Chama-se O Nome de Maria. É uma letra um pouquinho extensa, mas nossa, diz tudo. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa letra, na mensagem que essa música traz. Acordei hoje de manhãzinha, tendo ao meu lado um lindo querubim que cantava uma doce modinha e ensinou a toda para mim. E eu achava que estava sonhando, não acreditava no que via, enquanto aquele anjo de luz cantando exaltava o nome de Maria, enquanto aquele anjo de luz cantando exaltava o nome de Maria. Mãe de todas as mãezinhas, sinônimo de puro amor, dai às crianças orfanzinhas gentil cuidado, materno calor. Sua sublime missão foi dar à luz da caridade. Gerou Jesus, que gerou salvação, que gerou perdão, que gerou caridade. Gerou Jesus, que gerou salvação, que gerou perdão, que gerou caridade. E o anjo amigo a se despedir
pediu-me com toda bondade que eu ajudasse a difundir o nome de Maria a toda a humanidade. E eu passei o dia cantando aquela modinha, quanta alegria, lembrando o anjo que lembrou Jesus. Lembrei Jesus que me lembrou Maria, lembrando o anjo que lembrou Jesus. Lembrei Jesus que me lembrou Maria. E o remédio para todas as dores é o amor com toda a intensidade e traz alívio para os sofredores e leva paz a toda a humanidade. E o remédio para todas as dores é o amor com toda a intensidade e traz alívio para os sofredores e leva paz a toda a humanidade. Unidos pelo amor eterno, cresçamos para fazer jus a Maria e ao seu amor fraterno, nossa mãe, mãe de Jesus. Unidos pelo amor eterno, cresçamos para fazer jus a Maria e ao seu amor fraterno, nossa mãe, mãe de Jesus. Mãe de todas as mãezinhas, sinônimo de puro amor, dai às crianças orfanzinhas gentil cuidado, materno calor. Sua sublime missão foi dar à luz a luz da caridade. Gerou Jesus, que gerou salvação, e gerou perdão, que gerou caridade. Gerou Jesus, que gerou salvação, que gerou perdão e gerou caridade. E vamos aproveitar que estamos nessa energia tão gostosa, tão calorosa, tão harmoniosa. Vamos aproveitar esses momentos e fazer uma prece, fazer uma oração com todo o nosso amor, fazer uma vibração. Vamos vibrar amor, vibrar cura para todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrar cura, vibrar harmonia por todos os países, por todos os continentes. Vamos fazer uma vibração de amor por todo o nosso Brasil, por todos os estados, por todos os nossos governantes. Vibremos saúde por todos aqueles que estão na linha de frente contra a Covid-19. Vibremos saúde por todos aqueles que nesse momento estão reclusos em hospitais, em UTIs.
Vibremos amor pelo nosso estado, todos os estados, por nosso estado, São Paulo também, nossa capital. Vibremos amor por todos os nossos governantes, por todos aqueles que nos representam, tanto no federal quanto no municipal, no estadual, que eles tenham discernimento com tudo aquilo que eles vão fazer. Vibremos amor, vibremos harmonia pela família do Anderson, pela Alessandra, pelo André. Vibremos amor por essa casa de caridade, Maria de Nazaré, toda a cidade, por toda a cidade de Poá, que está completando, vai no 12º ano de existência, que os nossos, pessoal que está na diretoria, né, que faz um trabalho maravilhoso por essa casa, tenham saúde, que eles continuam fazendo esse trabalho maravilhoso lá com os nossos velhinhos, né, que tanto precisam da gente. Vibremos amor por essa casa, vibremos amor por todos vocês, todos que estiveram nessa live de Maria. Vibremos amor, quero fazer uma vibração de amor também pela minha família, meus irmãos, primos. Fazer vibração de amor por essa casa, pela minha esposa, pelo meu filho, todos aqui que convivem comigo, que vivem aqui nesse lugar. Vibremos também, fazemos uma vibração de amor pelo nosso Bruno, que está precisando muito das nossas orações, ao filho da nossa querida Bia, por toda a sua família, enfim. E vibremos também por nós mesmos, que nós possamos amanhã sermos pessoas melhores do que hoje. Quero agradecer muito ao nosso querido irmão de caminhada, querido Ezequiel, que nós possamos, assim que possível, estar dando aquele abraço, né, compartilhando aquele abraço com todos vocês. Muito obrigado a todos que estiveram comigo nessa 1 hora, cantando, compartilhando comigo mensagens. Muito obrigado a todos e que todos tenham aí um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana pela frente. Que assim seja, graças a Deus, e obrigado. Uma boa noite a todos.